Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um episódio do Tijolo Cast. Eu sou o Rafael Moutinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência e segurança, disruptura e inovação. Hoje eu vou me cuidar um pouquinho mais, eu vou fazer menos gracinha, eu vou ser mais sério, porque assim, se eu fizer muita palhaçada, duas coisas vão acontecer. Não vão renovar o meu contrato aqui no Tijolo e o Tenente Coronel Donato vai daqui me levar direto pro Central e aí vai dar problema porque eu tenho que levar o leitinho das crianças lá para casa, né? Brincadeiras vão ficar por aqui, nós vamos falar sério hoje, o assunto é bacana, como todos os outros, mas hoje a coisa todo mundo sabe um pouquinho, né, Wagner, sobre o que a gente vai falar. Então assim, eu tô aqui com duas pessoas que são entidades no que fazem, no que falam, no que trabalham. Uma delas é o Wagner Meyer, da Rational Tech. Meyer ou Meyer? Meyer. Então com o Wagner Meyer, da Rational Tech, e com o Tenente Coronel da Brigada, Donato, da Smart Policing Lab. É isso aí, né, Donato? Perfeito, é isso aí. Show de bola. Então o papo vai ser sério, deu de gracinha, vamos lá. Pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí das carreiras de vocês, de como vocês chegaram aí até esse meio da segurança pública, da segurança privada. Então, por favor, quem quer começar? Por favor, Donato. Vamos lá. Bom, prazer inicialmente estar contribuindo aqui com o Tijolo Cast aqui. Eu estou na Brigada Militar já há 27 anos, né? Entrei com 17 anos, então nem deu tempo para fazer qualquer outra coisa na vida, né? Saí do segundo grau direto para a Academia de Polícia. A coisa está, cara. Eu tô com 45. Os caras escondem. Então, Tá bem. 45 anos, e nessa trajetória, né, de segurança pública, a gente passou por uma série de locais aí. A gente fez a primeira parte da carreira no policiamento rodoviário, trabalhei em algumas cidades do interior, e quando, né, vim para Porto Alegre, já vim para Porto Alegre trabalhando na área de ensino, num primeiro momento. Depois passei para uma área de dados e ciência de dados, né? E agora trabalhando em inovação. Então, a minha trajetória basicamente vai para essa área de ensino, inovação e essa conexão com dados, né? A partir de 2015, mais ou menos, quase 10 anos, né? Trabalhando na área de ensino, dados e inovação, né? Essa área de inovação ela veio bem diretamente relacionada à minha trajetória de estudo, né? Então eu a partir do momento em que passei a fazer um doutorado em inovação, né, na Universidade Federal, eu acabei buscando aplicar na instituição, né, o que a gente vai aprendendo durante os estudos, né, os artigos que a gente produz, e também buscando agregar valor aos nossos problemas, né? Eu costumo dizer que, né, na área de inovação todo mundo diz, não, a inovação nasce de alguma dor, né, de uma instituição ou de algo que a gente trabalhe como uma necessidade de mudança premente, algo exponencial que, agregado a conhecimento, vai gerar algum outro valor. E aí eu brinco, né, que a Brigada tem 185 anos, é uma velha senhora. Como uma velha senhora, tudo dói. Então, o que não falta são problemas, demandas, né, e essa reinvenção diária para que a gente consiga entregar um serviço qualificado, de maior valor, e principalmente, né, que a gente consiga entregar mais. Né? Segurança pública nunca é o suficiente para a nossa realidade, principalmente, né? Então, sempre que a gente tiver alguma solução que faça com que o nosso trabalho ele consiga ser entregue em maior volume e em melhor qualidade, sempre vai ser bem-vindo. Então, é para isso mais ou menos que a gente trabalha com o Laboratório de Polícia Inteligente, né? Hoje estou na condição de subdiretor de Tecnologia, Informação e Comunicação da instituição, né? Que é o meu cargo atual, né, do nosso departamento, e a partir disso estou coordenando então as atividades do laboratório, as atividades de aquisição, contratação, certificação de tecnologia para uso na instituição, junto com uma equipe de aproximadamente 60 pessoas. 60 pessoas? Exato. Caramba, cara. E às vezes a gente acha que os caras não trabalham, né? Eu digo leigo, né? O leigo tem o costume de sempre achar que alguma coisa é falha, que não fazem o seu trabalho, enfim.
e tem 60 pessoas para trabalhar no negócio. Exatamente. Impressionante. Muito pouco. A gente precisaria do dobro disso, né? Como qualquer atividade, mas aí que vem a inovação, né? Nós temos que substituir... Mais com menos não, né? Fazer melhor com o que tem, eu digo, né? Porque não é a questão de fazer mais com menos, é potencializar aquela pessoa a fazer diferente. Sim. Talvez não faça mais, né? Só que a entrega dela, por ser muito mais qualificada, ela tem um impacto maior, aí sim. Então a gente também questão que a gente está trabalhando, né? Não é a questão de fazer mais com menos, né? Porque geralmente, mais eficiente, né? Geralmente quando a gente fala que vai fazer mais com menos, a gente está apertando alguém, a gente está pressionando alguém, a gente está, né, fazendo com que aquela pessoa trabalhe tensionada, trabalhe numa condição que não é adequada. Então eu prefiro dizer que ela entregue mais no tempo dela. Né? Super bem colocado, até porque quando a gente fala em inovação, eu mesmo estou começando a mergulhar um pouco mais nesse assunto agora, e quando a gente fala em inovação é muito fácil a gente já fazer uma conjunção com a palavra tecnologia, né? Quase que é a mesma coisa. O que tem que ser inovador tem que remeter à tecnologia, e não é sempre assim. Né? Inovação pode ser uma xícara de café nova, ou uma forma de se fazer café novo. Um processo novo já é uma inovação. Novo. Obrigado. Um processo então novo. É isso, acho que vai ser muito interessante a gente explorar alguns pontos aí, né, com relação à brigada, com relação a Smart Policing aí, e vai ser bacana trazer isso para o cotidiano das pessoas. A gente é muito leigo em relação a isso. É verdade. Wagner, por favor. Legal. Bom, eu não sou tão experiente quanto o Donato na área da segurança, mas eu já tenho 8 anos aí nessa área. A minha formação é dentro da área de administração, tenho uma pós-graduação na área de gestão empresarial. E eu fiz uma migração de carreira para a área comercial em 2013, mais ou menos. E nessa migração de carreira, eu saí de uma área administrativa financeira em corporações, em instituições privadas. E eu tinha uma ansiedade de trocar para a área comercial, que era o meu, digamos, a minha raiz. Assim, era o que eu gostava de fazer. Meu hobby era comprar e vender carro no final de semana. Então, eu me profissionalizei nessa área e nessa troca de carreira, eu conheci uma grande empresa aqui de Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de abrir uma filial em Porto Alegre, em 2016. E ali eu entrei no mercado da área da segurança, que é cativante, é um mercado que tem muita informação, muita inteligência envolvida, tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas, porque no momento que tu faz um projeto de segurança privada, tu está protegendo patrimônio e vidas, né, de alguma forma. Então, esse cenário traz a gente para uma responsabilidade de conhecer muito o tema. E eu fiz uma formação na área da segurança pela Corporação Euro-Americana de Segurança, baseado na NBR ISO 31000, que é gestão de riscos. Então, ali dentro da ISO 31000, gestão de riscos, um dos riscos é risco de patrimônio, que aí tem vários riscos envolvidos, que a gente vai entrar nesse tema, né, que é infraestrutura, tecnologia, processos e pessoas, são os 4 pilares dessa gestão de riscos. Então, a minha vivência dentro da área da segurança, ela está sempre focada na privada, analisando os dados da segurança pública, né? Porque não adianta a gente ter um cenário sem entender o que está acontecendo no entorno ou até mesmo naquele bairro específico do cliente. Então, é feita uma análise de risco, onde tu entende qual é o batalhão mais próximo da Brigada Militar, que vai ser o apoio da segurança privada. Né? Então, a gente vai trocar nesse tema mais tarde, mas a segurança privada, ela precisa da segurança pública. Né? Elas trabalham sempre em conjunto. Que fantástico. Eu imagino que as carreiras de vocês elas devem ser bem similares em coisas completamente diferentes, né? O cara aqui, pressão o tempo inteiro, segurança, eu digo a tradicional, né? A questão mais tradicional de brigada militar, quem lida com as problemáticas do dia a dia.
E o cara do comercial que vai vender segurança, ele vai vender segurança, é quase que a mesma coisa que vender água no deserto. Todo mundo precisa. Agora, se ela não estiver gelada, meu amigo, aí vai dar problema. Então, não, e tu... O desafio deve ser bem difícil também. Onde é que a tecnologia, né? A tecnologia, ela vem se aproximando muito da segurança privada, porque os meios tecnológicos, eles estão cada vez mais avançados, né? A gente tem as inteligências artificiais, a gente tem câmeras cada vez com uma resolução mais... apurada, né, de trazer uma imagem com mais qualidade. Então, lá na época, isso foi em meados de 2017, mais ou menos, o mercado começou a falar muito da portaria remota, né, que é a portaria sem o atendimento de um porteiro físico no local. Ele faz o atendimento através de um porteiro, uma base de atendimento à distância. E para isso, tu precisa compor um cenário onde tu tem comunicação, tu tem imagem, tu tem sensores para detectar situações dentro do condomínio, né? E aí eu me especializei na área de tecnologia dentro da área da segurança. Então foi mais ou menos em 2017, 2018, que eu comecei a trazer muito a segurança, a tecnologia para dentro da segurança e acabei me especializando, né? Eu não digo que eu sou um especialista porque esse tema ele é muito abrangente. Ele é muito abrangente, né? Mas eu já estudei bastante sobre cenários e equipamentos, tipo de equipamento, o que um equipamento conversa com um software, que pode fazer conexões com outras coisas, porque senão tu juntar um monte de peça e se elas não se conversarem não adianta de nada, né? Tu precisa ter realmente um cenário composto. Eu vou até pegar essa palavra que você usou agora, Wagner, que foi abrangente, já vou largar aqui a primeira temática que a gente estava pautando e vou direto aqui no Donato, que tem um desafio gigantesco aí, chefiar essa área de inovação aí, queria que dividisse com a gente um pouquinho dos desafios aí que você tem no dia a dia, mas eu sei que por essa questão da abrangência, muita gente, muita empresa, várias partes diferentes levam circunstâncias para a polícia analisar, soluções novas, softwares novos, e isso, que às vezes parece ser maravilhoso, chegou uma tecnologia nova, acaba sendo um problema, né? Porque gera um desgaste enorme em ter que testar, tempo, mensuração de trabalho. Divide com a gente um pouquinho desse dia a dia na tua jornada, Donato, por favor. É bastante importante isso, porque a gente tem hoje uma gama de invenções muito significativa, né? Então, qualquer micro-ideia se transforma num produto e esse produto, para aquele que vende, é o produto que vai solucionar o problema do mundo. Perfeito. E claro que na estrutura de Estado, a gente tem alguns entraves, né, que não que são, né, do Estado, são de instituições com um pouco mais de tempo, né, e também com um engessamento que não existe num privado, ou com a necessidade de atender uma população que não te permite ser tão, né, veloz e tão impactante nas tuas mudanças. Então, não adianta eu chegar, agora vamos lançar uma mega tecnologia, quem não se adaptar à tecnologia não vai receber o serviço. Na segurança pública não tem isso. Na segurança privada eu mudo meu nicho, quem quiser vem, quem não quiser não vem, o meu preço é esse, eu substituo a pessoa que está usando o Samsung por iPhone e deu. Não quero usar o iPhone. Compre o Samsung, eu só vendo o iPhone. Na segurança pública a gente não tem isso. Eu tenho que atender todos. Claro. Todos. E aí que vem esse grande detalhe, né? As pessoas oferecem tecnologia para resolver um micro problema. Ou um problema regional, né? E nós trabalhamos com uma perspectiva estadual e um pouco mais ampla nesse sentido, porque um problema que eu tenho em Alegrete não é o mesmo problema que eu tenho em Santa Cruz, não é o mesmo problema que eu tenho em Caxias. Não, mas a minha tecnologia resolve o problema de Caxias. Cara, eu não posso contratar uma tecnologia em nível estadual que resolva o problema de Caxias. Ela tem que ser integrativa, interoperativa, eu tenho que fazer ela funcionar em Porto Alegre, em Alegrete, em Caxias. Talvez, num dos braços desta tecnologia, eu só vá usar lá em Caxias. Mas eu não posso contratar algo que atenda a segurança pública local. Então esse é um dos problemas que nós temos. É ruim? Não, não é ruim. É espetacular a tecnologia, mas eu, Estado, com a responsabilidade que tenho, com
com o legado que a gente tem de tecnologia, de informação, de dados, eu tenho que compor algo que se entrelaça no que eu tenho. E aí vem a nossa dificuldade. Por isso que a gente precisa sempre ter uma instância de testes, de validação, de análise dessa tecnologia, para que eu consiga ver se ela conecta com os meus dados, com os meus processos, com as tecnologias que eu já estou utilizando, e principalmente, né, que ela atinja o maior número de pessoas dentro da instituição. Claro. Eu vou atingir todos? Não, não vou atingir todos. Né? A gente trabalha também com prioridades. Então, daqui a pouco eu atingo os 23 municípios que têm maiores índices criminais. Para mim tá bom, é uma tecnologia que me serve, porque em 23 municípios do estado eu tenho 70% de todos os crimes. Nossa, isso é excelente. Isso é excelente. Vale para 23 municípios e são esses os 23 municípios? Eu compro. Não vai atender um município de 2 mil habitantes. Bom, o município de 2 mil habitantes não tem problema. Claro. Sim. Né? E talvez não seja esse o problema. Não, vamos comprar uma tecnologia agora que resolva o problema de homicídios na área rural. Pô, nós temos 150 municípios do estado do Rio Grande do Sul, da área rural, que não apresentam nenhum homicídio. Claro. Tá vendo? Não vou comprar então ferramenta que trabalha com homicídio. Vou para os municípios, é a mesma coisa. Eu vou lá e ofereço para um município do interior da região rural que não tem homicídio uma tecnologia para resolver homicídio. Eu não posso testar lá essa tecnologia. Perfeito. Ela vai ser validada ou não. Eu tenho que testar onde tem homicídio. Sim. Então, nessas circunstâncias, né, o que a gente sempre faz num primeiro momento? Primeiro, a gente verifica a nossa condição de dados e processos para ver, num segundo momento, onde a tecnologia vai estar inserida. Daqui a pouco, eu arrumando meu processo, não preciso de tecnologia nenhuma. Perfeito. Eu arrumando meu processo, eu acabo com o meu problema. Tá. E aí eu não preciso contratar algo para tecnologicamente resolver o meu problema. Não. Então, é muito mais o trabalho de inovação é muito mais um trabalho de diagnóstico e resolução de processos num primeiro momento, para que depois eu insira a tecnologia para o que eu estou fazendo uma vez por dia, eu passe a fazer 10 vezes por dia. Tá. Porque a tecnologia vai ajudar me digitalizar, vai me robotizar, vai dar escala. Fazer com que o processamento, por óbvio, né, de um ser humano seja potencializado em 10 vezes. Perfeito. Né? Esse é o objetivo. E por isso que a gente cria, então, essa instância de laboratório, justamente para ter um local onde a gente consiga errar, onde a gente consiga fazer conexões extra ao serviço, porque eu não posso parar uma rede de tecnologia, de processos, de serviços para testar uma tecnologia em determinado ponto da segurança pública. Não tenho como validar um produto como um produto que é lançado para o privado e que eu posso estagnar um serviço que eu estou prestando e entregar esse produto para as pessoas validarem, que eu não vou ter descontinuidade, que eu não vou ter algum risco, alguma coisa que vá afetar essa ambiência de tranquilidade do espaço público. Claro. Qualquer coisa que eu retire do espaço público em termos de segurança pública, eu vou desestabilizar aquilo ali, aquele ambiente, e depois eu tenho que retomar isso, e é sempre mais complexo. Então, infelizmente também não tem como acertar com um bandido, dá um tempo aí, deixa eu testar, e depois vocês voltam a cometer crime. Quando já... É sempre trocando pneu com o carro andando. Então você tem um problema ali que é basicamente, você tem o produto que está chegando, a validação do produto, implementação do produto, budget, até jogar ele para campo de fato. Exato. Isso vai dar um timing de quanto, mais ou menos, Donato? Nós temos algumas contratações que elas demoram 2 anos, 1 ano. E é isso que a gente quer reduzir, porque se eu fizer um teste de 30 dias e disser que isso conecta com tais e tais e tais serviços que vai me entregar tal solução, e que essa solução tem a gente não pode falar com retorno financeiro, não pode falar de payback no poder público, né? Não, é claro. Mas assim, se eu fizer essa entrega... Um retorno de benefício, né? Com esse, ou melhor do que isso, se eu
conseguir reduzir o custo através de uma mudança de processo, dos contratos que eu tenho, me sobrar 1,5 milhão e eu aplicar esse 1,5 milhão numa tecnologia que vai me fazer entregar 10 vezes, Golaço. eu só ajustei a máquina Inovação. por um processo, potencializei, estou pagando o mesmo valor e entregando mais serviço. Exato. Então, é nessa... agora nós temos que implementar um software, eu não tenho dinheiro. É o que uma empresa privada faz, né? Então nós vamos sentar, vamos achar o dinheiro, né? E vamos direcionar para uma nova contratação que vai fazer a mesma coisa que eu faço vezes 10. É isso. Perfeito. Então, A lógica é a esse mesma, o né? objetivo. A lógica é Claro que daí no poder público, como eu falei, talvez eu não consiga fazer essa redução de custos para depois implementar. Talvez eu tenha que lançar uma verba à frente, implemento, e com esta implementação no ano próximo eu tiro do orçamento porque eu reduzi o custo de outra margem lá e etc. E aí a gente vai tocando. Então é um estudo que hoje a nova lei de licitações, agora recente, né, nos possibilita, porque ela criou o estudo técnico preliminar. Aí no estudo técnico preliminar, antes do termo de referência, antes de qualquer contratação, eu faço uma pesquisa científica, digo o que tem no mercado, digo o que aplica ou não à nossa instituição, quanto custa cada uma, e na implementação desta, o que eu vou economizar, o que eu vou gastar mais, qual é o benefício. Eu vou gastar mais. Tá, eu vou gastar mais e vou entregar o quanto a mais. Eu vou gastar 10% a mais e vou entregar 70% a mais. Então lá na licitação não interessa quanto custa, né? Porque o retorno já comprovado através de um estudo técnico preliminar vai ser potencialmente melhor do que eu faço agora. Perfeito. Então é nesses termos também que a gente utiliza o laboratório para fazer com que esses estudos técnicos preliminares eles sejam o mais científico possível. Entendi. E é por isso que nós temos dentro do nosso laboratório a participação entre outros entes, né? Só para citar algumas universidades que já sentam conosco hoje: Uniriter, Unisenac, Unicinos, URGS e PUC. Sim. Nós temos centros de pesquisa destas universidades que nos apoiam do estagiário ao projeto mais galáctico possível, né? Tanto na produção de projetos quanto na validação de coisas que a gente tem e que eu digo, por que essa questão da inovação e a gente trazendo os conceitos de inovação, de quádrupla hélice, participação do público, do privado, da universidade, da sociedade civil? Porque eu sou polícia. Eu sei fazer atividade de polícia. Claro. Nós temos que organizar um seminário internacional. Quem é que eu vou chamar? O pessoal da URGS, o pessoal da PUC. Que são especialistas. Que eles fazem isso e a gente está organizando um seminário agora. Eu despejei ideias em 1 hora, quando eu olhei para o lado, a minha colega da universidade estava com 3 folhas escritas, com a ordem das falas, com os assuntos. Já tinha um roteiro pronto. Que eu ia demorar meses para fazer. Ela estava com um roteiro e um semi-projeto estruturado para já buscar parceiros para fazer o seminário. Então, é isso que a gente busca através do laboratório. Claro. A gente faz o que a gente sabe fazer. É um escopo amplo. Fantástico. A gente sabe fazer segurança pública. E reúne um monte de gente para ouvir a gente falar, que cada expertise produz um texto, um produto, um projeto complexo e completo. É isso que a gente pretende. Essa área, ela é gigante, ela não é obscura pelo lado pejorativo, é simplesmente porque a gente não tem imersão nisso. Vou passar a bola para ti, Wagner, até porque a tua parte é um pouquinho mais do cotidiano das pessoas, ela está um pouquinho mais latente, né? Sim. É fácil a gente achar que qualquer coisa é problema da polícia, porque às vezes não é, mas é um pouquinho mais óbvio, talvez, para nós leigos entender onde vai a segurança privada. Então, queria que você contasse para a gente na Racional Tech aí como é que são também os desafios diários, como é que é o escopo aí da atuação de vocês, e também tem uma palavrinha que ela é muito chave, eu acho, para qualquer força de segurança, mas acho que na privada ela é mais latente, que é do sentido preventivo, né? Até porque a segurança privada não tem poder de polícia, né? O que me consta. Então, a gente tem que ser muito preventivo quando a gente olha para a segurança privada, né? Perfeito. Wagner, por favor, traz para a gente.
Legal. Realmente é um tema que, se a gente levar para uma esfera condominial, digamos assim, onde as pessoas vivem, né? Seja um condomínio vertical, horizontal, ou até uma casa, né? Em rua, que precisa de tecnologia, a gente comentou logo no início, né? Que existe a sensação de segurança e ela é individual. Então, cada pessoa tem a sua cultura, tem a sua vivência e ela tem Tem os seus traumas, Tem né? os seus traumas e ela... A sensação de segurança está diretamente relacionada a traumas. Perfeito. Se eu nunca fui exposto, se eu nunca participei de nada, se eu nunca vi nada, não tá nem aí. Eu acho que tá tudo certo. seguro. Isso aí, tudo exatamente. Bacana. E é comum a gente chegar em um cliente e ele dizer assim para mim, ó, eu quero colocar câmeras aqui, eu quero tapar o meu patrimônio, né, o condomínio de câmeras. Aí eu pergunto, mas por quê? Não, porque eu vou me sentir mais seguro. Mas são só câmeras, elas são reativas. Vai ter alguém controlando essas câmeras? Vai ter alguém com um joystick ali fazendo prevenção com as câmeras, né? Analisando essas câmeras com uma forma ativa? Ah, não vai ter. Eu quero pegar quem fez depois. Aí não adianta. Aí o leite já derramou, claro, né? exato. Aí já foi. Então a gente diz assim, ok, né? Segura, vamos fazer o seguinte, ó. Tem uma verba aí de uso para segurança? Vamos distribuir isso dentro de alguns pilares, né? Vamos ver como é que tá. Como é que está a tua infraestrutura? Como é que estão os teus portões? Teu movimentador de portão, ele abre e fecha de uma forma rápida para tu não te expor ao risco no momento que tu chega em casa? O teu acesso ao teu ambiente, ele é um acesso rápido? As tuas câmeras, elas estão boas ou estão ruins? Elas estão bem posicionadas ou não estão bem posicionadas? O que acontece no condomínio tem uma informação que seja transmitida para uma central de monitoração, né, uma empresa de segurança que tenha comunicação com Brigada Militar ou que tenha um apoio para a chegada até o condomínio para fazer uma primeira verificação e ambientação de um possível risco, né? Então, essa subjetividade da sensação de segurança nos coloca num cenário onde a gente tem que direcionar o cliente para gastar melhor o seu dinheiro, né? Instruir ele a usar o dinheiro de uma forma mais assertiva para fazer com que a segurança dele seja potencializada e o risco daquele ambiente seja diminuído. Porque a gente não zera risco. O risco sempre existe. Claro. Né? E aí a sensação de segurança dentro de um condomínio, ela é muito ampla, porque cada um vai ter a sua. Então cada um vai querer trazer um cenário. Um se preocupa mais com uma coisa, o outro se preocupa mais com outra. Eu quero ter um homem armado aqui. Ok, segurança privada pode? Algumas empresas podem, né? Desde que estejam enquadradas debaixo de uma legislação da Lei 7.102 de 1983, estejam aprovadas pela Polícia Federal para colocar um homem devidamente com um contrato, registrando que lá existe um armamento, que segue todos os requisitos de caixa de areia para colocar, para fazer o manuseio do armamento. O homem tem que estar devidamente registrado numa escola de formação de vigilante com uma CNV, que é a Carteira Nacional de Vigilante. E quanto é que custa isso por mês? Eu ia dizer, não precisa falar tudo isso, é só tu dizer quanto custa por mês que o pessoal não quer. Aí se tu chega no valor mensal, custa hoje para manter uma operação 24 horas, né, na jornada 12/36, que é a da legislação correta. São 4 pessoas, com salário, encargos, mais o que a empresa vai ter de custos, entidades, né? No final da conta, custa lá 30 e poucos mil reais ao mês para manter uma operação de vigilante armado 24 horas. Por posto. Aí o que acontece? Não, vamos colocar um porteiro que o porteiro faz segurança. Opa, alto lá. Porteiro não faz segurança. Essa é a grande... Porteiro abre porta e porteiro faz controles, faz observações, controle de acesso. Exato. Ponto, né? Alto lá, ele pode dar algum auxílio ao morador de alguma forma. Claro. Né? Porque é normal. Bondade das pessoas, enfim. Exato. Serviço. Um porteiro efetivo, ele está dentro de uma guarita, fechado, de preferência uma guarita blindada, onde ele tem uma certa segurança que ele pode, em caso de acontecer algum risco, ele ali de dentro, protegido, comunicar com quem? Com os nossos heróis da segurança pública, para vir para fazer um apoio. Porque as empresas de segurança privada que têm o pronto atendimento, né, que é a pronta resposta, ela só vai fazer observações e comunicação. Perfeito. Ela não vai fazer mais nada do que isso. Ela não pode fazer. A legislação não deixa. Então tem que pedir apoio para quem?
brigada militar, em caso de alguma situação de assalto, roubo, furto, sequestro, alguma coisa, brigada. Incêndio, bombeiros. Drogadição, polícia civil, e assim vai, né? Tem que pedir apoio da segurança pública, sempre. Que é onde reside, eu não quero ser pejorativo no termo da ignorância, mas a falta de conhecimento das pessoas leva a pensar exatamente isso. Eu vou ter um porteiro porque me traz mais segurança, porque ele vai fazer alguma coisa, eu quero uma segurança armada porque eu vou me sentir realmente seguro. A única conclusão lógica que eu tiro aqui é o seguinte, acho que o meio da segurança privada ele deve ter sido muito estimulado por essa lei 7.000 e qualquer coisa que tem 41 anos, porque olhando esse orçamento do quanto vai custar para ter o cara que, de fato, quem sabe pudesse trazer realisticamente uma segurança para esse cara que está dentro de um prédio, que é o cara armado, fez com que empresas privadas viessem e se munissem de coisas que, de fato, podem, um pouquinho de cada uma delas, garantir um pouco mais de segurança. Exato. Aí a gente trabalha onde? Na prevenção. Isso. As empresas de segurança privada, elas têm que trabalhar no preventivo. Nunca no reativo. Depois, o reativo já é poder de polícia. Então a gente precisa montar projetos onde a gente tenha previsibilidade de possíveis riscos, né? Qual é o maior, digamos assim, a coisa mais normal de acontecer em condomínios, em casas? A invasão. Né? Tu invadiu, alguém entrou para fazer um furto de um pequeno bem, né? É um furto de pequeno bem, que vai ser uma bicicleta, um extintor de incêndio, um veículo que vai, sei lá, abrir um porta-malas para roubar. Que geralmente é fora da cápsula de segurança da casa, né? Sim. É no pátio. É no pátio, no estacionamento do condomínio, é em algum local assim. A probabilidade de é normal, uma pergunta muito recorrente, tá? Em assembleias, onde a gente faz uma apresentação do tema segurança, algum morador levanta a mão e diz assim, e se me sequestrarem aqui na frente, me abordarem com uma arma e entrarem comigo? Aí vamos para os dados de segurança pública, né? A probabilidade de acontecer é muito pequena. Ele vai fazer um furto na calçada e vai tomar ali um celular, alguma coisa e vai deitar o cabelo, porque ele não quer ser pego pela brigada, não quer ser pego pela polícia. Então ele não vai entrar ao condomínio fazendo uma abordagem, exceto se a gente tem uma exposição a risco, né? O criminoso, ele sabe que Wagner tem dentro da sua casa um cofre, que ele tem uma coleção de Rolex que é avaliado em 150 mil reais. Ali a exposição a risco vai trazer um cenário de que ele vai talvez se expor a ter essa ocorrência, né? De ele entrar coagido, né? E aí é quase um cenário que, mesmo que tu tenha muita previsibilidade, tu não consegue tratar. E geralmente a pessoa que vai fazer esse tipo de ação, ela vai esperar todo mundo sair. Sim, ela estuda para isso, né? O criminoso ele vai fazer um estudo prévio para não se expor ao risco dele, né? De ser pego. E a gente tem que ter previsibilidade. Estudante do crime, não adianta. Exato, né? E os condomínios, o que a gente precisa tratar? Geralmente é a forma de acesso. Tirar do discernimento de um porteiro, por exemplo, se aquela pessoa é ou não é moradora. Tu tem um controle de acesso para isso. E é isso que a Racional Tech faz com uma certa maestria. A gente procura ter controle de acesso aonde um software, um sistema te diz se tu pode ou se tu não pode entrar. Então, mesmo se tem um porteiro presencial, esse porteiro, ele tá ali mais para observações, né? Quem vai dizer se pode ou não pode entrar é um software. Ele é binário, é 0 ou 1. Tá dentro do cadastro, entra. Não tá, não entra. Evitando assim, né, que uma substituição de portaria por emergência não interrompa o serviço. Perfeito. Processos, né? Porque se tu deixa no discernimento humano e acontece o cenário que o Donato acabou de comentar... Aconteceu ontem no meu condomínio. O porteiro Minha mãe sai... ficou do lado de fora porque o porteiro teve que sair, foi substituído e a senhora... Eu não lhe conheço, eu não posso abrir o portão. Bom, tá vendo? Mas o cara fez um trabalho... Exato. Ele fez o trabalho dele, mas expôs a mãe dele... A minha mãe chegou esbravejando o que teve de problema aí. Não abriu a porta, eu ia estragar a unha. Só lamento. Tá vendo? E volta pro salão e faz a unha. E a gente não quer que a pessoa fique exposta ao risco na calçada. Exato. Porque o porteiro lá, ele não sabia quem era, uma pessoa nova, e ele fez o trabalho dele, né? Ele evitou que uma pessoa que ele não conhece entre ao condomínio. Mas se ele tivesse um software, o software ia dizer assim, olha, como é o nome da tua mãe?
Alvaíris. Dona Alvaíris. Dona A Dona Alvaíris, ela tá no sistema, ela Tá entra. no sistema, é do apartamento tal. Fica o registro dela com ali a biometria foto, facial, tá tudo ali. Agora, talvez tenha um exemplo bacana aí nessa questão da segurança privada, estava falando da questão dos condomínios, da prevenção, de alertar a força policial com rapidez. Então, Eu ia falar sobre isso aproveitando um gancho dele. Legal. O que acontece? Vamos voltar aos 35 mil reais que custa um posto armado, que a pessoa acha que está segura. Tá? O posto armado, ele é uma entrega de arma para aquele que vai invadir o teu prédio. Por quê? Ninguém vai invadir um prédio mano a mano. tá. O cara que vai invadir um prédio, ele vai chegar com 4, 5, 6 pessoas armadas, por isso que ele diz que tem que ter uma guarita Blindada. Se não tem a guarita blindada, eu vou apontar a arma para ele que está armado, ele vai fazer o quê? Ele vai me entregar a arma, porque eu estou entre 5 pessoas armadas, com armas maiores, com maior poder de fogo, com toda a circunstância que isso vai gerar. Agora, se eu pegar os mesmos 35 mil reais E aplicar. eu cerco um quarteirão com câmeras de reconhecimento de movimento facial, de movimento, de alertas, de qualquer outra coisa. Crio cercos, eu digo quantos gatos passaram na rua, quantos cachorros passaram na rua, se o motoboy parou com capacete ou sem capacete. Se ele não tirar o capacete, ele não pode chegar perto da minha grade, porque isso vai gerar um alerta na central de monitoramento. Com o mesmo valor, eu consigo acionar a polícia em 1 minuto. Porque a inteligência da câmera, que tem um analítico de movimento, vai me gerar um alerta para a central dele e o cara vai levantar o telefone. Ó, tem uma atitude suspeita de um motoqueiro, placa tal, que daí a polícia já vai ver se a placa bate com a moto. Se tem comunicação de furto. Que provavelmente, aí a polícia já vai dizer, ó, provavelmente o proprietário dessa placa é o fulano de tal, ou pertence a tal empresa. Então, ou ele nem precisa falar, porque o analítico que ele tem lá pode ser visto pela segurança pública através de um convênio. E eu já vou saber, inclusive, quem é o proprietário daquela moto. Então, aí que está o detalhe, para a gente ver que, claro, a sensação de segurança depende dos traumas e da vivência da pessoa, mas é trabalho dele dizer, olha só, tá aqui o cara armado, 35. Com os mesmos 35, que foi o que ele falou, né? Aplicar melhor o dinheiro. Eu posso montar uma central do Pentágono para ti. É igual a que tem no Pentágono lá, né? Com analítico, com não sei o quê, com alarme que vai disparar aqui. Eu posso escolher 3 apartamentos aqui para disparar o alarme também, se tiver alguma atitude suspeita, porque daí eu olho pela janela e já ligo para a polícia. Perfeito. Né? Então, a infinidade de tecnologias baratas, que hoje essas tecnologias elas são muito em conta. Elas já foram muito caras. Foram muito caras. Eu já passei. Esse é um mindset também. Eu já passei de R$1.000 para um analítico por câmera por mês, para hoje R$70, só para você ter uma ideia. Então hoje eu consigo botar um analítico para um condomínio que não precisa ter todo aquele apurado de segurança pública, que não precisa ter algoritmos variados. Um algoritmo para movimento, para leitura se o cara está de capacete ou não, para se ele está com algum objeto nas mãos que me gere alerta, ele baixou de 1.000 para 100 por mês para as câmeras. Então, se eu botar 10 câmeras com esse analítico a R$100 por câmera, eu tenho todos os alertas que eu desejaria ter. E pensa, 10 pontos estratégicos com analítico, cara, é bastante coisa. Para cercar o quarteirão do Caldeira aqui, a gente tem 4 câmeras. Olha aí. E o que é mais fantástico é que quando o cotidiano, eu sinto, né? O sentimento meu, o cotidiano das pessoas, ele leva a... Toda vez que vem a palavra tecnologia, é caro. Barato ou menos caro é o cara com a arma parada na frente da minha casa. Não tem nada mais caro do que pessoas. Esse é o ponto, cara. Não tem nada mais caro do que pessoas. Esse é o ponto. Claro, nada mais rápido que tecnologia. O serviço dele é um serviço de venda qualificadíssimo, porque é segurança, porque tem um convencimento, porque tem a psicologia toda envolvida em segurança. Mas uma venda normal hoje acontece por um humano? Não!
É marketing digital. É o primeiro impacto. Ah, O primeiro impacto, sim. Eu não Despertar da consigo sensação. vender tecnologia de segurança para condomínio por marketing digital. Mas o que eu consigo jogar para marketing digital, eu jogo. Né? Eu vou aproveitar o gancho Fica à da questão do marketing digital. Empresas de segurança que fazem o serviço da portaria, que está muito em alta, né? A portaria remota ou virtual, como chamam, elas são a mesma coisa. Tem gente que tem dúvida. O que é virtual, o que é remoto? Nomenclatura. São sinônimos. Exatamente. Na prática são sinônimos. Eu gosto de denominar remoto. Tá. Porque eu tenho uma pessoa lá do outro lado, remotamente, fazendo o serviço de porteiro. Sim, o virtual pode remeter a uma inteligência Isso, artificial, virtual pode remeter a uma coisa robotizada. Isso, e não perdão, é isso, né? Então, E que vai acontecer em breve. muito em breve. Já é existe, isso, tá? claro. Eu já tenho atendimento por bot de WhatsApp. Claro. Eu consigo fazer um acesso de condomínio por bot de WhatsApp. Que não quer dizer que é ruim. Não. Muitos serviços nesse sentido Não são é ruim, excelentes. A não é experiência ruim. atual é um pouco mais travada. Hoje em dia não, já tem, né? Mas daqui uns dias tu vai chegar no portão, vai ter uma tela de 15 polegadas, tu vai responder 10 perguntas e vai abrir a porta. Exatamente. Que é como a gente faz o atendimento, que estamos preparando o atendimento de um aplicativo de 190 para o celular, onde, dependendo das tuas respostas, vai completar uma ligação, dependendo das tuas respostas, vai chegar uma viatura onde tu tá. Que fantástico. Que legal. Isso a gente chama de árvore de perguntas e respostas, né? Tu vai direcionando a pessoa a um serviço específico onde eu vou determinar, né, através de uma inteligência, né, de um processo, se tu precisa de atendimento ou não. Perfeito. E eu vou chegar num momento em que, dependendo do que tu clicar ali no aplicativo, eu vou abrir o microfone do teu celular e a câmera e tu não vai falar nada. Porque talvez tu não possa falar nada. Entendi. Eu tô sequestrado. Eu respondi 4 perguntas, a terceira tá. Então você está sequestrado? Sim. Ponto. Não fala mais nada e só segura o celular. Eu vou estar vendo lá na central da polícia o que o telefone tá apresentando e eu vou escutar o que a pessoa está falando. Isso é real já existe, né? Claro que a gente precisa ter um aprofundamento porque as pessoas têm que estar devidamente cadastradas, né? Nós temos que ter uma segurança da informação, tem que ter essas validações múltiplas que a gente tem hoje de facial, de voz, de não sei o quê. Mas a gente está caminhando para isso. Tu tocaste uma palavra e estava vindo uma pergunta já na cabeça. A gente está falando de muito trânsito de informações, né? Claro que elas são informações de segurança para um bem comum. Mas existe algum desafio mais ético nessa seara de trânsito de informações, de o que pode, o que não pode? Principalmente quando tem a parte privada envolvida. Tem alguma restrição, LGPD, alguma coisa que blinde, ou por se tratar de um bem maior é campo aberto e toca ficha? Como que é essa questão específica? Porque me parece que a gente tem um probleminha aí, né? Algo a ser driblado, não? Não digo driblado, né, mas respeitado. Tá. Porque a lei de proteção de dados, a 13.709, ela é uma lei muito extensa. Ela é muito extensa. E o que a gente, né, nós como empresa Racional Tecnologia, a gente tem um contrato com o cliente, onde a gente se compromete a proteger esses dados com maior segurança possível. Como é que a gente faz isso? Os nossos servidores, até um dia que eu vou te convidar para ir lá conhecer, eu acho que é legal, né? Os nossos servidores, eles têm toda uma proteção com firewalls, VPN, né? Há tentativas de invasão a todo momento e a gente protege com maior rigor esses dados para que não sejam vazados. Porque a gente registra a biometria facial das pessoas. Claro. Então eu tenho dado de cor de olho, formato de rosto, tem tudo ali, né? Eu tenho a base de cadastro dessas pessoas onde elas moram. Né? Então, é um dado super sensível e a gente tem que cumprir com o máximo a proteção dessas informações para que elas não sejam vazadas, né? Justamente por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente não dribla ela, não faz algo que, né, a gente foge da lei. Não, a gente respeita a lei e protege os dados para que esses dados não venham a público. Então, eles são privados. Eles estão dentro de uma base de uma empresa de segurança que protege a sua base de dados. Então, a gente se compromete com isso dentro de um contrato, né, com o cliente, sempre. Mas a medida de passar ele para a polícia aí é campo aberto. Aí, depende da contratação.
da contratação. Aí a pessoa que está contratando ele pode dizer, pode passar meus dados para a polícia. Salvo uma situação de forma restrita, né? Você tem mas daí é um pedido oficial. Aí com o pedido oficial a gente não tem o que fazer, né? Aí tem que respeitar a legislação da polícia. Claro, a gente entrega as informações, né? Que acontece de ter alguma investigação em um determinado local, aonde a polícia vem com um mandado... Sim, mas daí é uma medida processual. Perfeito. Então, né? Perfeito. Mas eu poderia, no meu condomínio, entender que os dados para determinado fim de segurança estão disponíveis. Perfeito. Eu posso transitar esses dados de forma automática. Mas eu preciso de um termo de cooperação, de um convênio, da empresa estar cadastrada em algum órgão para a gente ter é para segurança pública. É um negócio muito amplo, né? Muito. Qualquer um que passar ali na frente, que tiver caracterizado, eu vou entregar o dado. Não. Né? Eu tenho que trabalhar numa perspectiva. Com relação à LGPD e segurança pública, né, os nossos dados produzidos pela polícia e de fontes nossas, eles automaticamente estão, né, disponíveis para nossa análise e trabalho. Né? Então, eles são disponíveis para a segurança pública. A gente pode passar esses dados para alguém? Não, óbvio. Né? Então, a mesma norma LGPD deles também vezes 10 para nós, né? Porque se ele tem os dados de um condomínio, eu tenho os dados de 13 milhões de pessoas na minha base. Então, eu tenho que resguardar 13 milhões de pessoas dentro das minhas atividades de dados. O que a gente busca agora? Né? E o que a gente entende? Que é a discussão ética, né? Trazendo isso que tu falasse aqui. Nós temos várias discussões em termos políticos e científicos, né? Do viés discriminatório de alguma tecnologia. Isso é muito complexo a gente trabalhar, porque a tecnologia não é discriminatória. Né? Ou ela foi pouco aprimorada, ou ela está em evolução. E as pessoas erram. A máquina erra, porque a máquina recebe informações das pessoas. Então, o reconhecimento facial, ele dá muito falso positivo para negros. Sim. Dá. Por que isso? Porque nós adquirimos tecnologias ou de países europeus, ou da América do Norte, ou da China. E aí a gente vem para o Brasil e mistura essas 3 etnias e bota mais índio e bota mais africano e bota mais não sei o que. É óbvio que uma tecnologia adquirida em outra região continental não se adequa com os nossos traços e feições. Como é que a gente faz para diminuir o erro? Testando, usando, fazendo com que a inteligência comece a capturar novas feições, novos traços e se alimente disso, fazendo com que diminua os falsos positivos. Então, esse é um detalhe também que o laboratório vai trabalhar bastante nisso, né? De dizer, não, a gente está testando aqui inteligência e está fazendo com que a inteligência fique cada vez mais inteligente. Claro. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Então, quanto mais conhecimento eu lanço para uma pessoa, mais inteligente ela fica. Quanto mais conhecimento eu lanço para uma máquina, quanto mais padrões eu lanço para uma máquina, mais inteligente ela fica. Então, essa discussão ética ela tem que ter um parâmetro, e aí a gente vem com um local de testes apropriado, controlado, com metodologia acompanhado pelas academias, para que as academias digam, estamos em teste, estamos utilizando tal metodologia, isso serve para diminuir tal problema de tecnologia e nós vamos obter tal resultado. Então, que nem a gente ouviu lá, né? Da nossa mãe, quando a gente tinha 10 anos e sabia muito mais do que ela. Contra fatos não há argumentos. Tu pode me falar o que tu quiser. Tá aqui, ó. Cientificamente falando, sim, nós temos falsos positivos. Sim, nós temos problemas de reconhecimento facial por etnia. E nós vamos ter que resolver trabalhando, deixando a tecnologia evoluir. Outro problema ético também que a gente tem com relação a isso, né? Até onde vai o poder de polícia e até onde vai a minha privacidade. Eu
não autorizo a polícia, o privado, a ter acesso a dado algum, a ter qualquer possibilidade de acessar dados, acessar a minha propriedade. Zero. Automaticamente eu, né, segurança pública, vou cortar aquele ponto do meu radar, porque a pessoa não quer que eu vá lá. Estou respeitando a privacidade dela e o que ela me pediu. Ela pediu? Claro. É um desejo dela. Entraram na minha casa, sequestraram a minha família. Por que a segurança não veio? Eu disse, não, aí não é compatível. Ou a gente pode ou a gente não pode. Claro. Então a gente costuma dizer que não tem, né, uma balança mais própria para isso do que privacidade e segurança pública. Quanto mais alta a minha privacidade, menor a minha segurança pública. Eu não tenho acesso, eu não vou invadir a tua privacidade porque eu, ente de Estado, faço o que o cidadão quer. Claro. Agora, o cidadão diz, pode, meus dados, a minha câmera, querem a minha câmera de dentro da minha casa? Está aqui a câmera de dentro da minha casa. Eu diminui muito a minha privacidade. Nossa. Em compensação, totalmente seguro. Eu estou entregando uma segurança chinesa. Que lá. Nível máximo. Nível máximo. Eu assisto tudo que tu Quantos assiste. espirros deu dentro de casa? Eu não tenho é o gato que passou acesso, na frente, inclusive, à câmera que tu leva no teu chapéu. Eu vejo que a tu câmera vê. do teu celular. E aí eu jogo analítico, eu jogo trabalho de computação, imagem computacional, e eu posso te entregar algo muito diferente. Então a gente tem que, nível máximo, né? eticamente falando, a gente tem que chegar numa balança. Claro, Entendi. nem tanto o aprisionamento absoluto, nem tanto... Quase tudo na vida é isso, Exato, né? É o equilíbrio. Tem que ter equilíbrio então, essa entre as discussão partes. também tem que fazer parte do poder público, Sim. que já faz por natureza, da academia, que já trabalha, né, um pouco muito firmado nisso, mas da população. Certo. Daqui a pouco a academia defende que a gente tem que ter mais privacidade. O poder público defende que a gente tem que ter mais... E aí a população, o cidadão, que é comercialmente falando, né, quer entregar sua privacidade para ter mais segurança, e a academia não deixa, o poder público não quer, e a iniciativa privada acha que não precisa. Eu disse, não, só um pouquinho, quem é o meu cliente? Eu vou fazer uma pesquisa e perguntar para ele, de forma científica, né, até que ponto eu posso ir, até onde eu posso ir. E vou fazer um estudo disso aqui e vou entregar mais ou menos segurança com mais ou menos privacidade. Perfeito. Né? Eu acho que é esse ponto que a gente tem que trabalhar, e é fundamental para que a gente consiga aplicar a tecnologia correta, chegar no ponto onde a gente acha que pode chegar, com segurança e firmado em dados científicos. Indo para uma parte final aqui, pessoal, vou mais numa questão, um exercício de futurologia, Wagner. Aonde mora o futuro? Aonde vai estar o futuro da segurança privada aí, nossa cidade, nosso país? Qual é o exercício que vocês fazem lá na Racionaltech? Para onde vai o serviço? Até que ponto dá para ir? Está se reduzindo? Numa redução, vai para que lado? Como que é para vocês nesse meio privado? Até porque existe um pouco mais de alcance, o dinheiro alcança mais longe, né? Pode-se fazer uma previsibilidade maior, estudos talvez sejam um pouco mais rápidos de serem feitos, porque driblam um pouco a questão burocrática. Como que é a visão de futuro de vocês, cara, para essa parte? A tecnologia, né, ela é um dos pilares que mais cresce, digamos assim, dentro da área da segurança privada, né, indo para o guarda-chuva da ISO 31000, que tu vai fazer um projeto pensando em infraestrutura, tecnologia, processos, né, as pessoas precisam entender qual é o processo, caso aconteça uma situação, e as pessoas envolvidas, que sempre tem alguém envolvido, a tecnologia, digamos que é a que mais está se potencializando dentro desse cenário. Por quê? Dentro de uma infraestrutura, muro é muro, né? Muro atrapalha a segurança, porque... Tem que pular. Tem que pular. É mais fácil tu ser sequestrado dentro de um muro do que num muro vazado, numa cerca. Eu tô vendo, eu passei, eu ligo. O muro, até o Silvio Santos sofreu sequestro na casa dele porque o muro tinha 3 metros de altura. Ninguém via nada pra viu dentro. Tá vendo? Então, assim, né, dentro da infraestrutura,
O muro vai ser o muro, que pode atrapalhar, o gradil vai ser o gradil, ele não tem uma alteração significativa na tecnologia, digamos assim, daquele produto para mitigar um risco na área da segurança. Já a tecnologia, a gente falou ali, inteligência artificial. A inteligência artificial está cada vez mais inteligente e mais acessível ao público, à ponta, né, ao cliente final, digamos assim. Então nós, da Racional Tecnologia, a gente está usando muito a inteligência artificial, cada vez mais, né? A gente tem um software que está analisando o comportamento humano na frente dos condomínios. Uau! A gente sabe hoje se a pessoa está caminhando com o cachorro, ela passou caminhando com o cachorro. A inteligência artificial ignora, é um comportamento normal. Agora, se tem uma anormalidade no comportamento, ele parou, ele ficou 5, 10 segundos, ele já levanta uma informação lá para o nosso operador, grifando com um círculo vermelho, ó, cara, ali tem um problema. Eu estou detectando que ali tem uma situação estranha. O algoritmo nos diz isso. Então ele já nos entrega a informação e o nosso operador analisa sendo assertivo naquela informação. Ah, é o zelador, ele está ali fazendo a jardinagem, ele está parado fazendo a jardinagem. Ok, desconsidera, mas eu tenho a informação. Agora, se é um cara, um meliante, tentando romper o portão da garagem para fazer o acesso, ele vai ficar parado ali baixinho, tentando fazer. Nesse momento que a gente já viu, se a gente entrar em contato com o 190, eu já sei que aquela informação ela está precisa. Eu sei que é uma pessoa tentando entrar, a gente desloca o nosso pronto atendimento para fazer aquela primeira averiguação, mas a gente precisa do poder público para pegar ele lá, para fazer o flagrante, para tomar toda a ação. E a gente faz isso com uma assertividade muito grande usando a inteligência artificial, comunicando para a brigada já sabendo o que está acontecendo. Eu tenho o recorte da imagem, se eles precisarem, está ali, está pronto, já está recortado aquilo ali, aquela informação, né, do cara com o rosto dele, com o que ele fez, o tempo que ele ficou. Essa informação está tratada e não por um humano, e sim por uma inteligência, um algoritmo, uma inteligência artificial. Então o futuro, ele vai ser nessa batida, assim, vai ser cada vez mais utilizando biometrias de reconhecimento facial, a inteligência de câmeras fazendo análise de dados, comunicação mais rápida com o poder público. Cada vez mais a gente tem como fazer essa comunicação com os convênios, com brigada, bombeiros, né? Eu posso ter uma câmera térmica que detecte, vamos lá, focos de incêndio. Pode começar num quadro de luz. Né? Tem uma parte lá que está começando a esquentar e começa um foco de incêndio dentro do quadro de luz. Se eu tenho uma câmera térmica lá, analisando aquele ambiente, e eu vejo que, olha, aqui nesse disjuntor está ficando quente, né? Então vamos trabalhar com previsibilidade. O cara vai lá e já faz uma manutenção. Se tu não tem, vai disparar um alarme, alguma coisa assim, um sensor de fumaça que vai chamar e vai ser reativo. Interessante. Né? Então tu usar a inteligência artificial para prevenir um risco que é um incêndio. Né? O condomínio não é só risco de assalto, furto, sequestro, tem outros riscos, né? Tem o afogamento, tem um incêndio, tem o atropelamento, tem vários riscos dentro do ambiente privado, que às vezes as pessoas não se dão conta, só pensam no assalto, no sequestro, né? E é muito mais abrangente que isso. E aí usar a inteligência para isso é o futuro. E aí o que o privado pode apoiar o público e o que o público pode apoiar o privado nesse sentido, né? Foi o que ele falou. É a comunicação. Perfeito. São dados. Né? Então, o que a gente pretende para o futuro? A gente pretende ter uma tomada de decisão muito mais rápida e apropriada no seguinte sentido. Ele tem toda essa tecnologia empregada para ele. Para o privado. A gente tem que criar um canal onde essa tecnologia ela passe direto para a polícia e que a polícia consiga, através de algoritmos, tomar uma decisão e apenas validar com alguma coisa lá. Então, eu vou ter uma pessoa previamente cadastrada, com o CNPJ validado, com um responsável técnico daquela área que pode ou não ter recebido uma capacitação da segurança pública. E aí, quando ele me chegar com essa informação do cara lá que está tirando foto da frente do prédio, ele não vai ligar para ninguém. Isso vai passar por uma central, essa central vai fazer um despacho automatizado e no monitor da minha viatura eu vou receber a imagem que ele está fazendo lá. E aquela viatura vai traçar uma rota e vai dizer que eu estou a 600 metros daquela ocorrência.
E eu já estou vendo o que eu vou enxergar lá no momento da ocorrência. Então, isso vai ser distante, né? Não, isso acontece agora, é só a gente querer fazer agora. Vamos fazer agora. O custo disso, baixo, alto, não sei. Né? Como é que eu vou transitar essa imagem? Qual é? Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar. É a questão da infraestrutura. Né? Claro que a gente vai fazer isso. Vamos fazer. Né? Só que a evolução parte para isso. Não é da tecnologia. Não é da quantidade de câmeras. Né? Não, é da tomada de decisão. Perfeito. A partir de uma inteligência artificial. Então ele trabalha com a inteligência artificial, eu também vou trabalhar, porque eu tenho as câmeras públicas, mas muito mais alicerçado em uma tomada de decisão. Porque o que acontece? Quando eu preciso tomar uma decisão por pessoas, que é a forma qualificada de hoje, né? Eu tenho um X tempo para alguém analisar aquilo e alguém tomar uma decisão. Se eu tomei 1, 2, 3, 20 decisões iguais para determinado fato que foi apresentado, eu não preciso mais ter a pessoa. Já fez? Eu já tenho o processo montado, eu já tenho as características daquele processo, eu já tenho até como eu vou atender aquele processo. Então eu acho que o futuro de polícia ele passa muito mais por uma tomada de decisão do que por uma aplicação de tecnologia. É verdade. Tecnologia já existe, está cada vez mais barato, virou insumo. Qualquer tipo de tecnologia. Eu tenho um software. Não tem. Alguém já fez melhor. Ou se não fez, tem um guri sentado numa caverna da Índia que está fazendo melhor do que tu. Entendeu? Que fantástico. E que vai cobrar um terço do cara cobrando. Porque lá na caverna da Índia ele não come nem carne de gato, que é caro. Gado é caro. Ele se alimenta de raízes. Então ele vive muito melhor do que a gente, muito mais barato do que a gente. Então ele vai cobrar muito mais barato do software. Né? A gente costuma dizer, o software de Israel é top. Sim, mas o cara da Índia está fazendo um igualzinho por 1/6 do preço. A China já não é mais o centro, né, da tecnologia. Eles estão terceirizando, estão indo para Bangladesh, estão indo para a Índia, estão indo para tudo que é lugar. Então o que acontece? Eu acho que o futuro de segurança pública ele está muito mais direcionado a uma estrutura de tomada de decisão do que propriamente de tecnologia. A tecnologia está disponível, a gente vai acessar, a gente só precisa, para ter essa... Eu estou jogando lá a tomada de decisão automatizada para daqui a 15 anos. Para a gente ter isso daqui a 10 anos, a gente tem que ter sistemas e infraestrutura robusta, e para daqui a 5 anos, a gente tem que fazer com que os nossos sistemas se conversem. A sinergia entre eles. Os primeiros 5 anos... interoperabilidade e integração, depois a gente passa para uma infraestrutura e depois a gente passa, num terceiro momento, para uma tomada de decisão inteligente a partir de uma inteligência artificial. Gente, então eu acho que é isso. Muito obrigado. Foi fantástico esse papo. Acho que a gente fez aí um overview bacana de segurança pública, de segurança privada e como as duas coisas se conectam. Eu saio desse papo assim, sem a afirmação de que a gente está recém começando, a gente está fazendo, está melhorando, está implementando. Vocês realmente são dois vitoriosaços naquilo que vocês fazem e para mim, espero que para o nosso telespectador tenha sido enriquecedor também. Admiro demais o trabalho de vocês e agradeço muito o tempo que vocês dedicaram aqui para a gente hoje, nos explicar e nos posicionar o que as coisas estão acontecendo e para onde a gente está caminhando, porque por mais que a gente viva isso todos os dias, às vezes não é tão perceptível, a gente vê que isso também se aplica dentro de uma brigada militar, que tem empresa que está preocupada em fazer, em prestar um bom serviço, mas auxiliar também. Obrigado, gente, foi fantástico, agradeço demais vocês e peço para os nossos telespectadores aí deixar o like, se curtiram, deixar os comentários, feedbacks sempre nos ajudam e fiquem atentos aí para os próximos episódios do Tijolo Cast. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, eu.